Olá, pessoal! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante ao explorar em detalhes o primeiro livro dos 5 livros de Enoque, conhecido como o Livro dos Vigilantes. Esta obra milenar oferece insights profundos sobre a interação entre anjos e humanos, desencadeando eventos que moldam o curso da história. Vamos nos aprofundar nesse intrigante capítulo da literatura ancestral. Contexto e origens. Antes de mergulharmos na narrativa, é crucial compreender o contexto histórico. A autoria do livro é atribuída a Enoque, um personagem bíblico notável por sua proximidade com Deus. O Livro dos Vigilantes é considerado um apócrifo, não incluído no cânone oficial da Bíblia, mas é uma peça-chave para entender a mitologia e a espiritualidade antigas. A descida dos vigilantes à terra. O livro começa com a descida dos vigilantes, anjos celestiais, à terra. Movidos pela curiosidade e desejos humanos, eles violam a ordem divina ao interagir e até mesmo procriar com mulheres terrenas. Essa transgressão gera uma nova raça conhecida como os Nefilins, seres híbridos que desempenham um papel crucial na narrativa. As consequências da interação celestial terrena. A trama desenrola-se ao abordar as consequências dessa interação proibida. Os Nefilins, seres poderosos e de estatura gigantesca, tornam-se uma fonte de desordem na Terra. Suas ações nefastas levam a uma espiral descendente de violência, corrupção e injustiça, desencadeando o desagrado divino. Ensinamentos morais e julgamento. O Livro dos Vigilantes não apenas narra os eventos, mas também transmite ensinamentos morais profundos. Enoque revela as mensagens divinas de julgamento iminente sobre os vigilantes e seus descendentes. A justiça divina é uma parte intrínseca desta narrativa, destacando a importância da responsabilidade e das consequências de nossas ações. A revelação dos segredos celestiais. O livro não se limita a contar uma história, mas também revela segredos celestiais e conhecimentos ocultos. Os vigilantes compartilham ensinamentos sobre astronomia, metalurgia e medicina, desafiando as percepções convencionais sobre a origem do conhecimento humano. Essa revelação adiciona uma camada de complexidade à trama, questionando o equilíbrio entre o divino e o humano. O resgate de Enoque e a preservação do conhecimento. Enoque, o narrador e personagem central, é resgatado pelo próprio Deus, sendo poupado do dilúvio que se aproxima. Ele se torna um intermediário entre o divino e o humano, preservando os ensinamentos e alertando sobre o destino da humanidade. Sua jornada é um exemplo de redenção e compromisso com a verdade. Conclusão e reflexão. O Livro dos Vigilantes é uma obra fascinante que transcende as barreiras do tempo. Sua narrativa envolvente, repleta de simbolismos e ensinamentos, oferece uma visão única sobre a relação entre o celestial e o terreno. Ao refletir sobre essas antigas escrituras, somos convidados a considerar as implicações morais, éticas e espirituais que continuam a ressoar em nossa compreensão do mundo. Segundo livro dos 5 livros de Enoque, o intrigante O Livro das Parábolas. Nesta obra, Enoque nos presenteia com uma série de parábolas reveladoras, oferecendo ensinamentos profundos sobre moralidade, julgamento divino e o destino da humanidade. Vamos nos aprofundar nesse oceano de simbolismos e sabedoria. Contexto e propósito das parábolas. Antes de adentrarmos nas parábolas em si, é essencial compreender o contexto em que foram apresentadas. Enoque, após testemunhar os eventos tumultuosos do Livro dos Vigilantes, recebe essas parábolas como uma forma de transmitir mensagens divinas de maneira acessível e instrutiva. Cada parábola carrega consigo lições valiosas para aqueles que buscam compreender o propósito de suas vidas. Alegorias sobre o bem e o mal. O Livro das Parábolas é ricamente povoado por alegorias que exploram a dualidade entre o bem e o mal. Enoque utiliza metáforas envolventes para descrever as consequências das escolhas humanas, destacando a importância da ética e da retidão. As parábolas não apenas narram histórias, mas também servem como guias morais, convidando os leitores a refletirem sobre suas próprias decisões. O reino celestial e a eleição divina. Dentro das parábolas, Enoque desvenda visões do reino celestial e da eleição divina. Ele explora a natureza dos eleitos, aqueles que são escolhidos por Deus para desempenhar papéis especiais em sua vontade. Essa temática eleva o texto para além do simples relato narrativo, transformando-o em uma obra de reflexão espiritual e destino divino.
A profecia do Filho do Homem. Uma das parábolas mais marcantes é aquela que profetiza a vinda do Filho do Homem. Enoque, em suas visões, revela eventos messiânicos e o papel central desse ser celestial na redenção da humanidade. Essa profecia não apenas inspirou pensadores ao longo dos séculos, mas também adiciona uma camada de mistério e esperança à narrativa. Julgamento e renovação da terra. O livro das parábolas aborda de maneira impactante o tema do julgamento divino e da renovação da terra. Através de visões apocalípticas, Enoque descreve o destino final dos justos e dos ímpios, pintando um quadro vívido do juízo que aguarda a humanidade. Essas passagens, carregadas de simbolismo, instigam a reflexão sobre a natureza efêmera da vida terrena e a busca por um propósito mais elevado. Conclusão e convite à reflexão. Ao explorarmos o livro das parábolas, somos convidados a uma jornada introspectiva e espiritual. As lições contidas nessas histórias alegóricas transcendem as barreiras do tempo, desafiando-nos a considerar as escolhas que fazemos e o impacto que essas escolhas têm em nosso destino. Espero que essa exploração tenha enriquecido sua compreensão desse fascinante capítulo dos 5 livros de Enoque. Terceiro livro dos 5 livros de Enoque, o intrigante O Livro Astronômico. Nesta obra, Enoque nos guia por uma exploração profunda da cosmologia, revelando conhecimentos astronômicos e celestiais que transcenderam os séculos. Vamos desvendar os mistérios cósmicos presentes nesse fascinante texto. Origens da cosmologia enoquiana. Antes de mergulharmos nas páginas do O Livro Astronômico, é fundamental entender as origens dessa cosmologia. Enoque, guiado por visões divinas, compartilha detalhes precisos sobre a organização dos céus, influenciando profundamente as percepções antigas sobre o universo. Essa obra não apenas narra observações astronômicas, mas também revela uma conexão espiritual entre o divino e o cósmico. Detalhes precisos sobre os céus. O livro astronômico oferece um olhar minucioso sobre a disposição dos corpos celestes. Enoque descreve as órbitas dos astros, as fases lunares e a natureza cíclica dos eventos celestiais com uma precisão surpreendente. Essas observações, consideradas avançadas para a época, refletem a busca por compreensão e harmonia no cosmos. As mansões da Lua e as estrelas. Enquanto nos aprofundamos, deparamo-nos com a descrição das mansões da Lua e o papel das estrelas no plano divino. Enoque revela insights sobre como esses elementos celestiais influenciam não apenas a ordem natural do universo, mas também a vida e os destinos humanos. Essa interconexão entre o macrocosmo e o microcosmo é um tema recorrente, proporcionando uma visão holística da existência. O calendário celestial. Outro aspecto fascinante do livro é a apresentação de um calendário celestial. Enoque descreve um sistema de medição do tempo baseado nas posições dos corpos celestes, demonstrando uma compreensão sofisticada do movimento dos astros. Esse calendário não apenas serve como uma ferramenta prática, mas também simboliza a harmonia cósmica que permeia a vida terrena. A influência da cosmologia enoquiana na época. O livro astronômico teve uma influência significativa na cosmologia da época. Suas descrições detalhadas dos céus podem ter impactado as práticas religiosas, rituais e até mesmo a agricultura, pois o conhecimento astronômico desempenhava um papel vital em diversas áreas da vida cotidiana. Essa influência evidencia a importância da compreensão cósmica na sociedade antiga. A dualidade entre o divino e o cósmico. Enquanto exploramos as páginas do livro, percebemos uma dualidade marcante entre o divino e o cósmico. Enoque não apenas observa os padrões celestiais, mas também os relaciona a princípios espirituais e divinos. Essa integração entre o mundo celestial e o terreno ressoa como um tema central, convidando os leitores a contemplarem a interconexão entre a espiritualidade e a ordem cósmica. Conclusão e convite à reflexão. Ao concluirmos nossa exploração do O Livro Astronômico, somos levados a uma jornada pelo cosmos e pela mente visionária de Enoque. As observações astronômicas, combinadas com a interpretação espiritual, enriquecem nossa compreensão do universo e do papel da humanidade nele. O quarto livro dos 5 livros de Enoque, o Livro dos Sonhos. Nesta obra, Enoque compartilha suas visões e revelações divinas por meio de sonhos, proporcionando uma experiência única de entendimento espiritual e profético. Vamos nos aprofundar nesse fascinante capítulo da literatura ancestral.
Contexto e significado dos sonhos. Antes de mergulharmos nas visões oníricas, é importante contextualizar a importância dos sonhos em O Livro dos Sonhos. Enoque, o patriarca, é escolhido como receptor de mensagens divinas durante o sono, destacando a conexão entre o divino e o mundo dos sonhos. Cada visão carrega consigo significados simbólicos e revelações que transcendem a realidade cotidiana. O mundo celestial revelado nos sonhos. O Livro dos Sonhos nos conduz a um mergulho profundo no mundo celestial por meio das visões noturnas de Enoque. Os sonhos revelam dimensões espirituais, seres celestiais e eventos cósmicos, proporcionando aos leitores uma compreensão única da interação entre o divino e o terreno. Essa perspectiva espiritual é fundamental para desvendar os mistérios que permeiam a narrativa. Profecias e revelações futuras. Dentro dos sonhos de Enoque, encontramos profecias que transcendem o tempo presente. Ele vislumbra eventos futuros, revelando aspectos do julgamento divino, da redenção e da renovação cósmica. Essas visões proféticas oferecem aos leitores uma visão antecipada dos destinos que aguardam a humanidade, adicionando camadas de suspense e reflexão. Os símbolos e metáforas dos sonhos. Cada sonho é ricamente ornamentado com símbolos e metáforas, desafiando os leitores a decifrarem suas mensagens ocultas. Animais, figuras celestiais e elementos naturais são utilizados para transmitir significados mais profundos, convidando a interpretação simbólica e a busca por uma compreensão mais ampla da existência. O papel transformador dos sonhos na vida de Enoque. Ao longo do livro, percebemos o impacto transformador que esses sonhos têm na vida de Enoque. As visões noturnas não são apenas revelações passageiras, mas guias espirituais que moldam sua compreensão do divino e o direcionam em sua jornada única. Essa jornada pessoal de Enoque destaca a importância da revelação divina na formação do caráter e do propósito individual. A conexão entre os sonhos e a experiência humana. Ao explorar o Livro dos Sonhos, somos convidados a considerar a relação entre os sonhos de Enoque e a experiência humana mais ampla. Os elementos dos sonhos, como visões celestiais, profecias e símbolos, conectam-se de maneira profunda com a busca humana por significado, transcendência e compreensão do desconhecido. Conclusão e convite à reflexão. Concluímos nossa exploração do O Livro dos Sonhos, um tesouro de visões reveladoras e profecias que ecoam através dos séculos. Espero que essa jornada tenha enriquecido sua compreensão desse capítulo intrigante dos 5 livros de Enoque. No quinto e último livro dos 5 livros de Enoque, o livro da Epístola de Enoque. Nesta obra, somos guiados pelas palavras finais do patriarca, que compartilha mensagens de sabedoria, conselhos e visões para seus filhos e para toda a humanidade. Preparem-se para uma jornada espiritual envolvente. Contexto e propósito da Epístola. Antes de adentrarmos na Epístola em si, é crucial compreender o contexto em que foi escrita. Enoque, após suas experiências profundas nos livros anteriores, agora oferece suas palavras finais como um guia espiritual e mentor. A epístola é uma síntese de seus ensinamentos, uma cápsula de sabedoria que transcende o tempo. Mensagens de sabedoria e ética. O livro da Epístola de Enoque está repleto de mensagens de sabedoria e ética. Enoque compartilha conselhos sobre conduta moral, justiça, piedade e a importância da busca pela verdade. Suas palavras ressoam como um farol, orientando os leitores em meio às complexidades da vida e às escolhas morais. Reflexões sobre a existência humana. Dentro da epístola, Enoque mergulha em reflexões profundas sobre a existência humana. Ele aborda temas como a brevidade da vida, a efemeridade das riquezas terrenas e a importância de cultivar uma conexão espiritual duradoura. Essas reflexões convidam os leitores a considerarem o significado mais amplo de suas jornadas individuais. A visão do paraíso e da Nova Jerusalém. Uma parte marcante da epístola é a visão que Enoque compartilha sobre o paraíso e a Nova Jerusalém. Ele descreve de maneira vibrante as belezas celestiais, incentivando os leitores a visualizarem um destino transcendental e a aspirarem a uma vida de retidão que os conduza a essas esferas divinas. Conselhos práticos para a vida cotidiana. Além das visões grandiosas, Enoque oferece conselhos práticos para a vida cotidiana. Ele fala sobre a importância da honestidade, da compaixão e da busca pelo conhecimento.
Esses conselhos, embora enraizados na antiguidade, ecoam relevância atemporal, servindo como guias para uma vida plena e significativa. A promessa de redenção e renovação. A epístola também carrega a promessa de redenção e renovação. Enoque enfatiza a misericórdia divina e a oportunidade de arrependimento. A mensagem de esperança permeia suas palavras, lembrando aos leitores que, mesmo diante dos desafios, há sempre a possibilidade de renascimento espiritual e reconciliação com o divino. Conclusão e despedida de Enoque. Chegamos ao final dessa jornada pelos 5 livros de Enoque com as palavras finais da epístola. Enoque se despede, deixando um legado de sabedoria e inspiração para as gerações futuras. Que essas mensagens continuem a ressoar em nossos corações, motivando-nos a buscar a verdade, praticar a justiça e cultivar uma conexão espiritual profunda. Chegamos ao final da nossa jornada pelos 5 livros de Enoque, uma experiência rica em narrativas místicas, ensinamentos profundos e visões transcendentes. Através do livro dos vigilantes, exploramos a interação entre anjos e humanos, desencadeando eventos que moldaram a história. O livro das parábolas nos conduziu por alegorias sobre o bem e o mal, proporcionando lições morais e reflexões sobre o destino humano. No livro astronômico, contemplamos os mistérios cósmicos e a influência do divino sobre o universo. O livro dos sonhos revelou profecias e visões noturnas, conectando o espiritual ao cotidiano. Por fim, o livro da Epístola de Enoque trouxe conselhos sábios, promessas de redenção e a visão de um paraíso celestial. Reflexão final. Ao contemplarmos esses textos milenares, somos convidados a uma jornada espiritual que transcende as eras. Os 5 livros de Enoque não apenas apresentam narrativas intrigantes, mas também oferecem uma perspectiva única sobre a condição humana, a relação com o divino e a busca por significado. Enoque, o patriarca, emerge não apenas como um personagem histórico, mas como um guia espiritual, compartilhando sabedoria intemporal que ressoa em cada página. Essas obras provocam reflexões sobre a dualidade do bem e do mal, a brevidade da vida, a busca pela verdade e a esperança de redenção. Elas nos desafiam a considerar nossa conduta moral, a cultivar uma conexão espiritual e a visualizar um destino além das limitações terrenas. Agradeço por acompanharem essa exploração fascinante. Deixem seus comentários, compartilhando suas próprias reflexões sobre os 5 livros de Enoque, e continuem sugerindo temas para futuros vídeos. Até a próxima, onde novas jornadas nos aguardam.